E as Casas Bahia, hein, galera? Que merda. Lamento muito por essa situação e lamento muito pelos funcionários que foram mandados embora, que foram demitidos. As Casas Bahia anunciaram que 1.900 cortes seriam feitos, poderia chegar a 3.000 cortes. Fecharam aí 298 lojas. Tem aí um processo da Justiça do Trabalho aí que está determinando que as Casas Bahia possa restabelecer o emprego dessas pessoas, né? Não vou fazer juízo sobre isso, se é certo, se não é. Mas lamento pela situação da empresa, né? Que é uma bandeira já nacional. Não sei se é uma bandeira, mas tem uma tradição muito grande as Casas Bahia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse pedido de recuperação judicial que foi tão falado essa semana. A gente vai trazer uns vídeos aqui também pra gente reagir, de pessoas falando sobre talvez motivos, sobre a situação das Casas Bahia, porque uns falam que é pela situação econômica do Brasil, por causa das taxas, né, como a Selic, por exemplo, na taxa básica de juros, ou também pela cultura de consumo do brasileiro, que hoje em dia utiliza o e-commerce. E aí tudo bem, né? Eu acho que é uma mudança dos tempos, que foi turbinado pela pandemia. A gente falou isso em outro vídeo aqui, que eu vou até deixar um card para vocês verem, por que, que as lojas físicas estão fechando. Mas eu, Thiago, digo para vocês que é uma conjunção de coisas na minha visão. Eu acredito muito nisso, pela mudança de hábitos e também pela situação econômica do Brasil, que não é fácil. A gente está numa alta histórica aí da taxa de juros, que dificulta o crédito, o dinheiro fica mais caro. Vamos ver aqui um vídeo do Ramiro, do Clube do Valor. Bem legal os conteúdos do Ramiro. Deixa eu compartilhar a tela aqui. A Casas Bahia fechou 298 lojas, demitiu quase 2.000 pessoas e entrou em recuperação judicial. E o número que esmagou ela é o mesmo que está engordando a tua renda fixa. Casas Bahia surgiu com Samuel Klein, um refugiado do Holocausto, que vendia cobertura de porta em porta, fiado, para migrante nordestino. Daí saiu o nome. E o que esse cara entendeu é que o brasileiro não compra preço, compra parcela. Então o lucro dele não vinha da geladeira, vinha do juro do carnê. No auge foram quase 900 lojas. Só que esse modelo, para funcionar bem, ele tem duas condições. Tem que ter um cliente que paga e tem que ter dinheiro barato. O Brasil acabou matando as duas. A Selic ela está em 14%, está há muitos anos acima de 10%. Descontando a inflação, a nossa taxa está gerando um juro real, ou seja, descontado da inflação, de 9% ao ano, o segundo maior do planeta, perdendo só para a Rússia, que é um país que está em guerra. E que para muitos não é um juro, né? É um garrote, que cria essa prensa que aperta a economia dos dois lados. Pega o exemplo da Casas Bahia. A loja paga o fornecedor hoje, recebe em 12 vezes e financia esse buraco. Por quê? Porque o cara que está pegando crédito não está pagando, está sendo inadimplente. E o cliente, o outro lado da prensa. O Brasil tem mais de 81 milhões de inadimplentes, devendo em média R$ 6.600 segundo o Serasa. Então quem é que troca de geladeira devendo R$ 6.500? Só o cara que não tem mais geladeira. Resultado, prejuízo de 10 bilhões no único trimestre, maior da história. Ações caindo mais de 99,7% desde a máxima. Caindo 30% hoje, enquanto eu gravo esse vídeo. Aí tu entende que o cara que botou R$ 100.000 lá, hoje tem apenas R$ 220, não paga nem o frete da geladeira. E é claro, teve erro de gestão, teve Shopee, teve Mercado Livre levando do cliente. Só que se fosse apenas má gestão, o problema pararia na empresa. Então teria uma quebradeira com as ações da Marisa caindo mais de 90%, Magazine Luiza caindo mais de 90%, Americanas caindo 99%. E tu pode perguntar, beleza, Ramiro, mas se a culpa é da economia, por que isso não aconteceu antes? A resposta é que já aconteceu várias vezes. Nestlé faliu em 99, Arapuã esmagada quando os juros aumentaram em 98. Toda vez que o Brasil segura juro alto por tempo, o varejo crediário é o primeiro da fila a se lascar. E qual que é a grande lição aqui para o investidor? Ela está nesse estudo de um professor do Arizona State que pegou todas as ações americanas desde 26 e percebeu que só 4% delas explicam todo o ganho do mercado e que 58% das ações da bolsa renderam menos do que um título público sem risco. Em outras palavras, não precisa adivinhar qual empresa vai performar muito bem ou qual empresa vai quebrar. Tu precisa, sim, de uma carteira que não dependa de tu acertar. Bom, o Luiz Barsi, que é o maior investidor, pessoa física do Brasil, ele não investe em varejo. Ele fala muito isso. Quando eu tinha ali minha vontade de ser investidor, juntava ali 10, 20, 100 reais, que nunca teve isso, né? Eu lembro que eu peguei um pouquinho daquela onda ali da Via Varejo e da Magalu, ali por volta de 2019, 2020. Ali era mais Via Varejo, acho que a Magalu foi um pouco antes, mas estavam subindo muito as ações, né? Eu lembro que nessa época aí o consumo aumentou bastante, baixaram a taxa de juros, enfim. E as ações decolaram, assim, sabe? Na pandemia, acredito que tenha acontecido isso também, né? Mas aí mais pra frente, o governo baixou de uma forma tanto quanto artificial na época, mas eu lembro que essas ações estavam crescendo bastante e eu coloquei aí os meus poucos reais. Na Via Varejo ela subiu bem, agora baixou muito, né? Mas é complicado, muito complicado, porque agora a gente vê uma situação em que
As Casas Bahia devem muitos fornecedores, eu estava vendo na internet. Eu queria reagir aqui a um vídeo do Globo, mas o Globo é meio complicado de reagir, de colocar aqui em tela. Mas, por exemplo, os maiores fornecedores, credores da Casas Bahia são Samsung, Whirlpool, Electrolux, LG, Motorola, Britânia e TCL Semp. Bastante grana que deve para essa galera. E aí é muito complicado porque é um efeito cascata, né? O consumidor, como o Ramiro falou, ele é inadimplente na vida dele. Então acaba que ele não vai trocar a geladeira, não vai trocar o fogão, não vai comprar um celular novo. Ele é inadimplente na vida dele, reduz o consumo. E quando ele consome, muitos são inadimplentes com o próprio crediário. E o crediário é um negócio das Casas Bahia, como ele falou aí no vídeo. Por quê? Porque as Casas Bahia ganham sobre os juros daquele crediário. O cliente ele não tem condição de comprar um fogão, uma televisão à vista. Sei lá, uma televisão aí de R$2.000. Ele não tem condição de comprar à vista. Mas ele tem condição de pagar uma parcela de R$180, R$190 a perder de vista. E aí as Casas Bahia ganham sobre os juros. Só que também para segurar esse valor, né, dos produtos que as Casas Bahia vendem a prazo para os seus clientes, as Casas Bahia também recorrem a crédito com instituições financeiras. E aí, como o dinheiro está mais caro, os juros sobem e essa conta acaba não fechando. E aí promove todo esse efeito em cascata que a gente chega também aqui nos fornecedores. Vamos ver outro vídeo aqui do canal O Bruno Torre. Vamos escrever aqui. O cliente entra na loja para conhecer o produto, mas na verdade ele sai e compra pela internet. E foi assim que as Casas Bahia quebrou. Eu vejo diversos vídeos de lojas vazias. Bom, se ele comprou no site das Casas Bahia, tudo bem. As ruas desertas com os comércios fechados, né? Placa de aluga-se. Mas será que isso acontece porque o brasileiro está podendo comprar menos ou o comportamento de compra mudou? Eu lembro de uma vez que eu entrei na loja das Casas Bahia para ver um celular que estava R$2.000, só que quando eu abri o próprio site das Casas Bahia, o mesmo celular estava por R$1.500, R$1.600. Eu até falei pro vendedor, aqui no site de vocês está mais barato, eu vou comprar online, você consegue bater o preço? O vendedor praticamente deu as costas para mim e falou, essa internet não dá não. Por quê? Tem comissão dele, tem aluguel, tem seguro, tem diversos custos envolvidos que faz uma operação presencial ser mais caro. E por conta dessa facilidade da internet de você comprar em casa e receber em casa, as pessoas estão cada vez mais saindo menos de casa para comprar. É só você parar para pensar no seguinte, se você for num restaurante, quanto que você gastaria? Por exemplo, se eu vou com a minha esposa, com meu filho, só pra gente comer, uma experiência simples, é de R$100 a R$150. Teve um final de semana que minha esposa mostrou uma promoção do iFood, era lanche, batata frita e refrigerante, foi uns R$5, R$6. E ela também pegou um outro lanche que acho que deu uns R$2. Eu desacreditei que a gente pagou isso no lanche. Acho que foi uma mega promoção lá pra divulgar algumas lojas novas. E a gente comeu por menos de R$10 em casa. Então não adianta a gente reclamar que tá difícil montar uma loja, que tá difícil vender, se você não entendeu que o dinheiro está onde tá a atenção das pessoas. As pessoas estão saindo menos de casa, estão ficando mais na internet. O dinheiro está onde está a atenção das pessoas. Boa frase. Boa frase. Mas vamos terminar de ver o vídeo para depois a gente comentar. Por exemplo, você aqui, onde você tá? Então por isso que eu sempre indico, vai começar um negócio, dependente do que seja, você tem que usar esse espaço para vender. E aí eu fico pensando, as pessoas que ainda não entenderam isso, que tá arrastando prejuízo durante muito tempo, o que vai acontecer com esses comércios, com essas famílias? As lojas cada vez fechando mais, as ruas vão ficar desertas, vão virar casas, será que vão virar um pequeno galpão para armazenar uma logística de venda online? Comenta aqui o que você acha que vai acontecer com essas lojas, porque eu acredito que esse cenário dificilmente vai mudar, mas o que você acha? A gente já tem uma nova geração vindo aí, que sai pouco de casa, tá muito preso na internet. A internet está à nossa mão aqui o tempo inteiro e a gente vê promoções o tempo inteiro. Além de plataformas que são exclusivamente para compras, hoje a gente tem rede social que você pode comprar por ela igual o TikTok. Então, tudo tem direcionado para o consumo também. E aí, você vai lá, quero comprar uma Airfryer. Você olha as especificações da Airfryer, olha o tamanho dela, entra no YouTube, vê uma análise sobre aquela Airfryer, vê uma comparação com a concorrente, vê qual produto é melhor. Aí você entra no Mercado Livre, na Shopee, seja lá onde for, você vê ali a reputação do vendedor, se assegura aquela compra. Se você não gostar, você pode devolver. Hoje, cada vez mais, a estrutura logística dessas plataformas estão melhores, estão mais eficientes, estão mais ágeis. Eu sei que tem muita gente que vai culpar apenas o cenário econômico do Brasil, ou que vai minimizar
qualquer outro fator que não seja o cenário econômico. Mas o hábito do brasileiro mudou. Empresas como as Casas Bahia não fazem mais parte do consumo da nova geração. As gerações antigas que vão para a Casas Bahia abrir um crediário, vão consumir nas Casas Bahia lá na loja física. A nova geração não, gente. Então compensa de fato para essas empresas ter essa estrutura gigantesca? Na minha visão, não. Entendeu? Então é isso. Eu acredito que seja um panorama irreversível no padrão de consumo do brasileiro, não vai ter jeito. E aí, junto com o cenário econômico do Brasil. Lembrando, as Casas Bahia ganham com os juros do crediário. Eles têm um ganho oriundo de uma operação financeira, não da venda do produto exatamente em si. Tá? Então é uma junção do padrão de consumo com o cenário econômico. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like, é importante. Se você puder se inscrever aqui no canal para ajudar o nosso trabalho, nosso canal está no comecinho, a gente vai fazer muito mais conteúdos aqui para interagir, para você ter uma companhia aqui na plataforma. Compartilhe esse vídeo com seu ciclo de amigos e parentes. Valeu!